A paz de Jesus Cristo seja com todos. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Vou ler pausadamente. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Aqui ele já está expandindo um pouquinho mais o público. A mensagem de Deus, ela deve ser acompanhada pela obediência. Então ele está falando assim, resta que alguns entrem nele. Então o primeiro público, alguns que ainda entrem nele. E aqueles que a quem primeiro foram pregadas as boas novas, ou seja, não são esses, tá? Então eu tenho o primeiro público a quem foi pregada a boa nova, depois eu tenho um segundo público. E esse segundo público aceitou a mensagem, o primeiro não aceitou, ok? Então eu tenho públicos diferentes, diferenciados. E destes que aceitaram a mensagem, eles precisam de mais uma coisa. Eles precisam de obediência. Então eu ouço a mensagem, ouço ela com fé, ela vem para o meu coração. O outro público ouve a mensagem e ela sai pelo outro ouvido, não guarda no coração. Agora ele está falando com aqueles que ouviram a mensagem, entrou pelo ouvido e gravou no coração. Só que para eles poderem entrarem no reino de Deus, para eles estarem aceitos diante de Deus, eles não podem desobedecer. Mas desobedecer o quê? A palavra que eles ouviram e guardaram no coração. Porque aqueles que ouviram e a palavra saiu, não ficou neles, esses continuam perdidos. Mas aqueles que deram ouvido a palavra ficou no coração, agora eles precisam pôr em prática aquilo que eles aprenderam. Então eu tenho que ouvir com fé para guardar no coração, e eu preciso pôr em prática para que eu não seja tido como desobediente. Então, visto pois que resta que alguns entrem nele, então você pode ter aceitado a Jesus Cristo, ter a palavra de Deus recebida no seu coração, você pode ter ouvido com fé, ter crido nele, mas ainda não ter entrado, em tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida, não ter entrado no reino de Deus ainda. Por quê? Porque você não está praticando. Então eu tenho que botar em prática aquilo que eu ouço pela fé. Quando eu ouço a palavra de Deus com fé, eu tenho que colocar em prática. Porque se eu não colocar em prática, automaticamente estarei sendo desobediente ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.